Vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer um pouquinho da sua história e também conhecer a sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira, já que nós estamos investindo em ações, né, ou pretendemos investir em ações, então nós temos que saber um pouco a respeito da empresa, mas principalmente da sua situação econômica e financeira. Comprar ações, entrar de sócio, né? E aí você tem que saber com quem está se associando, se vale a pena, quais os riscos envolvidos e quais as possibilidades de ganho. E aí a gente vai trazendo todas as informações para embasar a sua decisão aí, para você poder investir sempre de forma consciente. E a empresa que nós estamos trazendo hoje é uma indicação de um inscrito nosso, do Edson Pania, que nos mandou essa sugestão. Obrigado aí, Edson. Espero atender às suas expectativas. Mas caso você também queira mandar a sugestão de análise de alguma empresa, é fácil. Entra aqui no canal Silas Degraf e manda a sua sugestão. E aproveita também, já se inscreva, dá um like e ative as sinetinhas das notificações para estar sempre recebendo as informações das empresas que nós vamos disponibilizando aqui para vocês. Tá? A empresa que a gente vai trazer hoje, indicada lá pelo Edson, é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul SA. Né? E o Banrisul, ele é um dos poucos bancos estaduais que não foi privatizado. Né? Então, vamos entender um pouquinho como que surgiu o Banrisul. Lá no ano de 1928, lá no Rio Grande do Sul, na época não tinha a figura do governador, era o presidente do estado. Olha só, era o presidente do estado do Rio Grande do Sul. E sabe quem é? Figurinha carimbada aqui no canal, é ele, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, que foi o que assinou o decreto criando o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que na época se chamava BERGS, B-E-R-G-S, né? E esse nome ele veio até o ano de 1970, quando daí mudou o nome para Banrisul. Mas no ano de 1928, quando foi criado o Banrisul, ele era mais para atender os pecuaristas da região e depois daí, na sequência, também atender a lavoura, atender a agricultura. E a ideia do Banco do Estado do Rio Grande do Sul era justamente atender tanto a pecuária quanto a lavoura, né, a agricultura. E daí, na sequência, o banco começou a crescer. Já no ano de 1965, já estava com 135 agências e já estava presente em 6 estados. Aí, na sequência, o banco continuou crescendo. No ano de 1971, como eu falei, mudou o nome de BERGS para Banrisul, e aí o banco continuou se desenvolvendo. Na década de 80, década de 90, nós tivemos ali uma sequência de bancos estaduais que acabaram sendo privatizados. E o Banrisul foi um dos poucos bancos estaduais que permaneceu na mão do governo do estado do Rio Grande do Sul. Né? E agora também, constantemente a gente vê aí que de acordo com as situações econômicas dos estados, né? Então sempre existe uma pressão pela privatização, já que um banco é um ativo também do governo estadual. Então existe até uma pressão para privatização. Então isso aí tudo pode acontecer. Mas o que pode acontecer é que justamente uma divisão do Banrisul, que é o Banrisul Cartões, esse está para ser privatizado, está para ser vendido, o Banrisul Cartões, que é uma divisão dentro do Banrisul. Hoje o Banrisul ele conta com 514 agências e possui um quadro de funcionários de 10.216 colaboradores. Por aí dá para ter uma ideia da grandeza do Banrisul. Mas para saber como é que está a situação econômica e financeira do Banrisul, trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019, 2020 e também do primeiro semestre do ano de 2021. Então vamos conhecer a situação econômica e financeira do Banrisul. Vamos aos números. Bom, então aqui estamos com as demonstrações contábeis do Banrisul. Trouxemos aqui para vocês os exercícios de 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro semestre de 2021, semestre encerrado agora no dia 30 de junho. Então, naturalmente, que cada atividade econômica ela tem as suas características, né? Então, quando a gente analisa o banco naturalmente não terá estoques, o banco também terá os seus contos a receber, só que os seus contos a receber são chamados de ativos financeiros.
Assim como também o endividamento do banco, ele acaba não tendo um endividamento com fornecedores, o que ele vai ter também são os chamados passivos financeiros. Mas enfim, vamos entender o que os números do Banrisul querem nos contar. Começando aqui, qual é o tamanho do Banco Banrisul? Tudo aquilo que o banco tem dentro do seu patrimônio totalizava no ano de 2018 78 bilhões 336 milhões de reais. E todo esse valor ele é dividido em ativo circulante e não circulante. O ativo circulante é o chamado capital de giro, é o que está em movimentação dentro do patrimônio. E o ativo fixo, que é o ativo não circulante, composto aqui, no caso do banco, por investimentos, imobilizado e pelo intangível. Então, no ano de 2018, tinha no giro do banco 76 bilhões 713 milhões, o que representava 97,9%. Então, se veja que de toda a estrutura do banco, 97,9%, quase 98%, são recursos que estão em giro. Caixa equivalentes, o que o banco tinha de dinheiro em caixa? 5 bilhões 408 milhões. E ativos financeiros, que são os valores para receber decorrentes da sua atividade, 6 milhões de reais. Já para o ano de 2019, o banco ele aumenta de 78 bilhões para 82 bilhões 539 milhões de reais. E aí o capital de giro permanece nos seus 97,9%, agora com 80 bilhões 786 milhões. Reduziu aqui um pouco o dinheiro em caixa para 2,173, mas aumentou seus ativos financeiros para 74 bilhões 725 milhões de reais. Já para o ano de 2020, o Banrisul já tinha dentro do seu patrimônio 92 bilhões e 582 milhões de reais. E o capital de giro agora pulou para 98,1, com 90 bilhões 852 milhões de reais. Fechou 2020 com 6 bilhões 979 milhões em caixa e 79 bilhões a receber. Então dá para se observar que o banco ele vem crescendo aqui na sua movimentação ano a ano. E agora, nos 6 primeiros meses do ano de 2021, o banco vai para 97 bilhões e 850 milhões e o capital de giro 94 bilhões e 631. E há uma pequena queda aqui, 96,7%, na representatividade do seu capital de giro. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, vai para 9 bilhões 439 e os passivos, os ativos financeiros fecharam agora em 80 bilhões 899 milhões de reais. Aí o que nós observamos? Observamos aqui esse aumento de investimentos para 2 bilhões 107, que é justamente aqui o Banrisul Cartões. O Banrisul Cartões, que inclusive está aí num processo, como a gente já falou, de repente ele ser privatizado, né? Já que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul é um banco estatal. Então há uma possibilidade de uma privatização, então foi posto aqui como investimentos a participação do Banrisul no Banrisul Cartões. Vamos ver agora o endividamento do Banrisul. O total do endividamento, que era de 70 bilhões 970 milhões em 2018, com 90,6% de representatividade, e naturalmente que o peso pesado são os passivos financeiros. E o que são esses passivos financeiros? Então imagine que você deposita seu dinheiro no banco, você passa a ser um passivo financeiro para o banco. O banco vai pegar esse dinheiro e vai colocar no seu caixa. E do seu caixa, esse banco vai colocar em movimentação através de empréstimos para outras pessoas. Tá? E aí, então, o que ocorre? O banco ele vive também desses passivos financeiros. Então, o fato de ter um passivo financeiro elevado não quer dizer absolutamente nada. Contanto que esses recursos, eles venham aqui para o giro da atividade econômica do banco. Já no ano de 2019, o total do endividamento foi para 74 bilhões, mantendo aqui o 90,5%. Naturalmente que o passivo financeiro continua sendo peso pesado, 68 bilhões, aumentando aqui de um ano para o outro. E no ano de 2020, o endividamento total vai para 84 bilhões de reais e aumenta ainda mais aqui o passivo financeiro. Né? E aí nos 6 primeiros meses do ano, 89 bilhões de dívida com 91,2% de representatividade e aumenta mais um pouquinho aqui o passivo financeiro. Então, quando a gente olha esse crescimento aqui dos seus ativos financeiros, né, ele tem que ser relativamente compatível também com o crescimento dos seus passivos financeiros, porque são recursos que entram e que tem que vir aqui para o giro e tem que botar esse dinheiro para girar. E aí ele se transformar em ativos financeiros.
E aí, naturalmente, que o dinheiro que entra, o dinheiro que vai lá para o caixa e é emprestado para outras pessoas físicas ou jurídicas, ele tem que virar resultado. E aí ele vem aqui para a receita de intermediação financeira. 8 bilhões 747 milhões em 2018, reduz aqui para 8 bilhões 168 em 2019, mais uma reduçãozinha aqui para 7 bilhões 382 em 2020. Então observa-se que a receita de intermediação financeira do banco, ele vem caindo a cada ano. E agora nos 6 primeiros meses do ano está em 3.228. E se projetarmos isso aqui para o restante do ano de 2021, ele projeta aqui algo em torno de 6 milhões e meio. Então, o que ocorre? A gente observa aqui uma redução das receitas do banco ano a ano. Já o resultado, o lucro que sobrou para o banco, 908 milhões de reais em 2018, 1 bilhão 269 milhões de reais em 2019, e aí você pergunta como que o lucro aumenta com a queda da receita. Então observamos aqui, o custo que era de 44,7%, esse custo aqui ele caiu para 43,3%. Então ele reduziu também o seu custo que são as despesas da intermediação. E aí, naturalmente, que também aqui nesse ano de 2019 nós tivemos um imposto a pagar sobre o lucro bem menor, o que contribuiu para esse aumento do lucro. Já em 2020, o lucro fechou em 619 milhões de reais. E aí o banco continua aqui no seu processo de enxugamento, diminuindo as suas despesas de intermediação para 40%. E agora, nesses 6 primeiros meses do ano, o banco praticamente já tem o mesmo lucro que teve o ano passado inteiro. Fechou em 6 meses com 609 milhões de lucro. E aí a gente observa aqui a representatividade também da despesa de intermediação, que cai para 35%. Então também observa-se que o banco ele vem fazendo também uma redução nos seus custos das intermediações financeiras. Enfim, o banco ele continua dando lucro, porém a ressalva que se faz aqui é a redução da receita da intermediação financeira. Enfim, aí estão os números do Banrisul referentes aos exercícios 2018, 2019, 2020 e também do primeiro semestre de 2021. Tá, então, mais uma empresa analisada. Agora você já conhece sobre o Banrisul, agora você já sabe a história do Banrisul e também como que está a situação econômica e financeira do Banrisul. E aí, se você achar interessante, coloca aí no seu radar, começa a acompanhar para ver se vale a pena comprar ou não, né? Mas o importante é sempre assim, na hora de investir, comprar ações, então dá uma olhadinha na empresa, como que está a sua situação financeira, como que está o endividamento, se o endividamento está subindo, né, que sufoca a empresa, pode matar a empresa, né? E principalmente se a empresa dá lucro. Por quê? Quando se investe, vai em busca de retorno. E o retorno só existe se a empresa gerar lucro. Então tem que tomar esses cuidados para sempre os nossos investimentos serem feitos de forma muito consciente, que a gente saiba aonde que a gente está entrando, os riscos envolvidos na operação e naturalmente se existe uma possibilidade de ganhos dentro daquelas operações. Então o importante é sempre assim, investir de forma consciente e aos pouquinhos ir construindo o seu patrimônio. Dito isso, bons investimentos para vocês.